Boa noite, alunos, boa noite, alunas, tudo bem com vocês? Estamos na nossa quinta aula da disciplina de Planejamento Estratégico de Marketing e o tema, então, hoje é sobre estratégias para o desenvolvimento de equipes. Bom, estamos falando aqui de um item, de um aspecto muito importante em relação ao planejamento estratégico de marketing, em relação à execução, que é justamente pensar nas pessoas envolvidas, na equipe de trabalho envolvida, para que essa execução aconteça da melhor forma, que essa execução do planejamento estratégico possa, então, levar a empresa ao destino, né, aos objetivos que fora pensado, que fora planejado por meio de estratégias. E aí eu começo com um questionamento para que vocês pensem durante essa aula, né, e cheguem até o final a uma resposta ou próximo de uma resposta que é justamente em relação a quais competências e perfil comportamental vocês acreditam que seja necessário para que uma equipe de trabalho tenha alta performance. Então, pessoal, percebam que nós estamos falando aqui de desempenho, estamos envolvendo, né, na execução desse planejamento estratégico, desses objetivos organizacionais, a questão de pessoas que possuam um bom desempenho e que levem ao resultado final, né? Que levem ao destino final que está proposto no planejamento estratégico de marketing. E aí, quando a gente fala no desempenho, esse desempenho ele somente é alcançado dentro de uma certa coerência entre a questão de competências, né? Então, eu preciso que a equipe de trabalho, a equipe frente a essa operacionalização das estratégias, do próprio planejamento estratégico, ela seja construída por competências que de fato levem ao destino final, né? Que de fato proporcionem essa execução correta. E aí aqui a questão dessas competências, da presença dessas competências, nos remete à própria ideia da gestão de pessoas ser estratégico. Então, eu preciso ser estratégico também na constituição de equipes. E aí eu trago a questão da gestão de pessoas porque essa questão das competências, a construção, né, a levar essas competências ideais, esses perfis comportamentais ideais para a formação de equipe, ela perpassa, ela vem da questão de vocês estarem presentes, estarem acompanhando o recrutamento, a seleção, a integração desses colaboradores, né, dessas pessoas que vão constituir essas equipes. Então, para isso, eu também preciso de um olhar estratégico, para pensar uma formação de equipe de trabalho ou um time de trabalho no planejamento estratégico de marketing, na área de marketing, eu preciso ter esse olhar estratégico sobre as pessoas. Eu preciso ter esse olhar estratégico em relação à gestão de pessoas para que então eu saiba, né, aonde e quais as competências eu preciso ter dentro da minha equipe para que essa equipe seja de alta performance. Então, fiquem aí, né, fica esse questionamento para vocês sobre quais competências vocês acham que é necessário ou qual perfil comportamental vocês acham que é necessário para que uma equipe de trabalho possa ter uma alta performance no planejamento estratégico, em atividades, em objetivos de marketing. Para facilitar, né, para construir essa ideia que nós vamos trabalhar durante essa aula sobre a formação de equipes, eu trago que organizar, né, ter essa formação de equipes como um processo, ele exige que algumas etapas sejam analisadas, né? Ele vai exigir que algumas etapas sejam consideradas para que haja uma estrutura que ajude a consolidar, né, na execução dessas pessoas, o resultado, né, o esperado, para que essa estrutura, essa equipe, que a gente pode pensar aqui como, já, né, adiantando o conceito de equipes, como um grupo coeso de pessoas, para que eles se estruturem de uma forma que levem, então, né, e que favoreça essa atuação coletiva, que leve, então, ao resultado final, que leve ao alcance de objetivos estratégicos. Para isso, as etapas que
eu coloco para vocês que deve ser analisada é justamente definir propósitos. Então, para eu organizar um time que seja de alta performance, para eu organizar uma equipe, é preciso que essa equipe tenha um propósito, é preciso que essa equipe saiba aonde ela tem que ir. Nós vimos lá na aula 2 algumas ferramentas para o planejamento estratégico, dentre as quais tinha o OKR, que é o Objective and Key Results, que é justamente você determinar nessa caminhada, né, nesse objetivo que muitas vezes se mostra amplo, quais as atividades ou quais os propósitos devem ser perseguidos para alcançar esse objetivo. Então, partindo da ideia de que as pessoas elas se motivam, elas tendem a despender um maior esforço quando elas sabem aonde elas têm que ir, o destino final, a definição de propósito vai contribuir para que vocês consigam construir, então, essa equipe de alta performance. Mas não é só isso. A construção dessa equipe deve perpassar a ideia também, a necessidade de compreender a cultura da organização. A compreensão acerca dessa cultura organizacional, justamente porque vai ser um ponto norteador sobre as competências necessárias para que essa equipe ela possa, então, ter os melhores resultados, para que essa equipe possa ser formada de forma coerente. Outro ponto de extrema importância é que esse processo de formação de equipes pense sobre os papéis que cada um vai desempenhar dentro daquela equipe. Se nós pensarmos numa equipe multifuncional, que é o que nós vamos trabalhar, um dos tópicos que nós vamos analisar nessa aula, eu tenho dentro dessa equipe, ou multi-especializada, diversos especialistas que precisam, para trabalhar, saber qual é o seu papel, saber qual é a sua contribuição dentro daquele grupo, e aí essa contribuição ela transpareça até mesmo um senso de responsabilidade, Uma vez que eu sei o meu papel e eu sei que o meu papel vai influenciar numa próxima etapa ou no trabalho do meu colega que está na mesma equipe que eu crio, de uma forma ali de reciprocidade, essa responsabilidade em fazer de verdade o meu papel. Mas para isso eu preciso definir, eu preciso deixar claro para a pessoa, para o indivíduo dentro dessa equipe, o que ele precisa fazer. E, por fim, o mapeamento das competências. Toda essa ideia, a gente pode pensar uma gestão aqui de equipes, vai exigir que vocês consigam mapear e vocês tenham conhecimento acerca de quais são as competências para que essa equipe seja de alta performance. Essas competências, ela é atrelada muito ao objetivo, a questão do propósito. Para o propósito X, quais as competências são requeridas para que aquela equipe possa desempenhar aquela função da forma correta, ou possa desempenhar aquela tarefa da melhor forma eficiente para alcançar resultados. Então, esse mapeamento de competências vai ser também um norteador, vai garantir que vocês tenham até mesmo parâmetros para pensar sobre o desempenho da equipe em questão da forma de trabalho dela. Sempre buscando essa questão da coerência. O que eu preciso? Qual é o meu propósito? Para esse propósito, quais são as competências requeridas? Nós temos isso na nossa equipe? E se não tivermos, o que é preciso? Podemos desenvolver essas competências, um treinamento, uma especialização? Se mesmo assim ainda tem esse gap de competência, o que eu posso fazer? Eu preciso de uma substituição, eu preciso incluir um novo integrante nessa equipe que seja dentro da empresa, se eu pensar no recrutamento interno, ou é alguém que eu preciso olhar para o mercado de trabalho, um recrutamento, uma seleção externa. Então percebam que pensar sobre essa formação de equipes é um tópico de extrema importância para o resultado final do planejamento estratégico de marketing, porque vai envolver exatamente a execução. E pensar nessa execução requer pensar nas pessoas, requer pensar de forma estratégica em tópicos que estão presentes ali na função, dentro da área de gestão de pessoas, desde que de forma estratégica.
Para, né, deixar um pouco mais claro essa necessidade, né, de olhar para as pessoas de uma forma estratégica, eu trago aqui um case que envolve um aspecto que é essencial também, que nós veremos nessa aula, que a gente pode até pensar como uma competência, que é a questão do papel da liderança para a formação dessas equipes, o papel da liderança para a gestão e para a execução das funções que essas equipes são responsabilizadas. Vocês conhecem o Starbucks? É sobre ele que nós vamos, né, visualizar como que a liderança ela foi, né, determinada ali, foi determinante, aliás, para que ele retomasse os seus resultados. A ideia é inspirar e nutrir o espírito humano. Então, as ações da empresa, da Starbucks, sempre foram construídas valorizando a criação de conexões respeitosas entre as pessoas. E aqui, eu faço uma pausa porque fica muito nítida a relação com a área do marketing, quando a gente entende o marketing como um processo social, e onde esse processo de troca, né, um processo social baseado na troca, ele é construído por necessidades, por desejos, né, supridas ali por bens, por serviços, que constrói ali um valor percebido por parte do cliente que vai levar a um vínculo de relacionamento ou de transação. Quando estabelece-se essa conexão respeitosa entre as pessoas, né, quando o cliente percebe essa conexão, essa responsabilidade, esse senso essa busca de relacionamento que a empresa, né, transmite em sua comunicação ou executa ali nas suas práticas de venda, isso é um ponto importante sob a ótica do marketing para obter o relacionamento, certo? Então, isso já era um ponto da cultura da organização, do Starbucks, pensar sobre essas conexões respeitosas entre as pessoas. E aí um detalhe, não é somente entre as pessoas olhando para o cliente externo, mas também as pessoas que fazem parte dessa organização. E aí a gente traz a questão da equipe, os colaboradores, né? A organização em um formato de equipe, onde dentro dessa equipe seja fomentado essa conexão respeitosa entre os integrantes. Por exemplo, entre os princípios da liderança encontrada na Starbucks, se tem o amor, a humildade, a humanidade e a valorização das conexões humanas. Então, cabia ali à liderança assegurar que houvesse, então, esses princípios, né, esses itens ali que promoviam essa conexão entre as pessoas, conexões humanas, tanto para os colaboradores, olhando os clientes internos, quanto para os clientes externos, né, o consumidor. E aí a Starbucks, em um determinado momento, especificamente em 2008, ela passa por alguns problemas de recessão, né? Então a empresa começa a perder faturamento. E essa sempre foi a ideia que a gestão, que a administração considerava em relação ao papel da liderança dentro da empresa. A solução para essa recessão, de novo é encontrada no papel da liderança. E aí eles vão investir esse papel da liderança na formação de equipes ou na construção de equipes que resgatem essa questão de conexões entre as pessoas. Então, uma equipe que esteja ali trabalhando, né, com uma certa coesão, uma equipe que tem um certo senso de pertencimento àquela empresa, consequentemente, né, o bem-estar causado ali, né, o clima favorável, a motivação que surge, vai repercutir também em resultados financeiros, também em vendas, por exemplo. Então, essas conexões construídas, asseguradas pela liderança no interno da empresa, olhando para o cliente interno, ela é refletida em resultados para os clientes externos. Então, é por meio disso que a Starbucks ela começa a se reerguer, né? E ela traz ali como uma ideia, né, por trás da marca, trazendo aqui, fazendo o link com as nossas outras aulas, né, sobre o branding e o brand equity, a questão do valor que essa marca representa, onde a liderança ela se mostra como um ponto importante para assegurar esse valor. Então, as conexões leais, elas passaram a favorecer o engajamento natural
com o negócio, resultando na construção de marcas adoradas pelos colaboradores e seus clientes. Isso, quando a gente olha para o marketing, é um ponto muito importante, porque eu estabeleci conexões leais, conexões que se deram de forma natural, orgânica, são mais efetivas, são mais duradouras. Tudo isso vai levar à construção de uma marca que é adorada pelos colaboradores, e aí a gente pode pensar no toda a performance, todo o desempenho que vem, né, do trabalho das pessoas que trabalham na Starbucks. E, ao mesmo tempo, para os clientes, essa imagem da marca positiva que veio dessa função da liderança, né, em resgatar essa ideia de conexões entre as pessoas, vai refletir em resultados positivos, vai refletir em uma marca que é conhecida mundialmente, uma marca que é lembrada ali pelo valor que ela entrega, tem todo o aspecto simbólico, emocional, a partir do consumo, né, do café que é da Starbucks, né? Toda a experiência promovida pela empresa, pela marca, vem então justamente dessas conexões leais estabelecidas, tanto numa ótica dos colaboradores, e aí a gente pensa na equipe de alta performance, quanto então, como resultado, uma consequência, para os clientes externos. Então, para vocês verem essa importância da liderança, né, já respondendo mesmo a pergunta que eu fiz no início, sobre as competências, a liderança se mostra como algo essencial. E aí, como reflexão, nós temos já um outro ponto, né, que ainda segue na questão da liderança, que é qual seria a melhor estrutura para uma equipe de marketing. Então, se a gente resgata e faz esse paralelo com a liderança, a melhor equipe de marketing é a ágil. Por que o paralelo com a liderança? Se eu tenho uma equipe de alta performance, se eu tenho uma equipe de trabalho com um líder presente, com um líder que engaja, um líder que promove nessas conexões e motiva, é possível, dentro dessa equipe, transformá-la como algo mais autônomo, né? Deixar ali uma certa liberdade para que haja uma descentralização das funções. Essa descentralização, seja de tomada de decisão, de execução, promove a agilidade. Então, percebam que uma competência representa em uma característica muito importante para uma equipe de marketing, né? Uma equipe que precisa estar antenada sobre as tendências, que precisa estar por dentro, né, do que está acontecendo no mundo para se comunicar de uma forma correta. É muito importante essa agilidade. E essa agilidade vem justamente da ideia de serem autônomas, né? De haver essa descentralização. Tópicos estes, então, que a gente vai entender mais aprofundado durante a aula, mas que já fica aqui, né, de início, já fica confirmado que são pontos a serem buscados na formação de equipes, quando a gente pensa, né, equipes de trabalho na área do marketing ou equipes de alta performance envolvidas no planejamento estratégico, na execução deste planejamento. Bom, eu falei muito sobre equipe, o termo equipe, tá? Mas algo que acontece muito dentro das empresas é justamente uma certa confusão em relação ao conceito de equipes e grupos. Então, às vezes, as empresas acham que trabalham como uma equipe, mas, na verdade, elas estão ali organizadas em grupos. Né? E quando a gente pensa na eficiência, né, no resultado, no desempenho que vem desses dois conceitos, as equipes se mostram uma opção, né, se mostra um modo de organização de trabalho mais favorável ao desempenho, mais favorável ao alcance de resultados. Para a gente entender o conceito dos dois, a gente pode pensar primeiro no grupo. O grupo, pessoal, é como se fosse uma reunião de pessoas, certo? Onde essas pessoas elas estão ali orientadas até certo ponto para um objetivo, mas o interesse, né, a predisposição de alcançar esse objetivo se mostra muito individual. Tá? Então, essa individualidade pode levar com que um objetivo comum entre eles não seja alcançado. Olha um exemplo muito prático disso. Imaginem um ponto de ônibus onde eu tenho ali 4 pessoas. Essas 4 pessoas, cada uma vai para um destino diferente porque tem um objetivo, tem uma ocasião a ser feita nesses destinos. Essas 4 pessoas, elas se reúnem como um grupo. A partir do momento que o ônibus começa a atrasar,
e aí elas começam a se mobilizar, entram em ação para resolver esse problema ou para evitar que o ônibus não atrase mais, elas deixam de ser um grupo e se reúnem, começam a se estruturar como uma equipe. Por quê? Elas estão ali, mesmo nas suas individualidades, mesmo nas suas motivações, elas estão agora focadas num objetivo comum. E estão coesas, estão ali dentro de uma sinergia para alcançar esse objetivo comum, que no caso, no exemplo, é evitar o atraso do ônibus, né? Que esse problema seja resolvido. Então, essa é a ideia que vai diferenciar e que vai favorecer que as equipes tenham melhores resultados. Por quê? Justamente essa sinergia, essa coesão, né? Essa busca, esse investimento em alcançar um objetivo comum, mesmo nas suas individualidades, vai representar em uma maior funcionalidade. Essa funcionalidade a gente pode fazer pensar no resultado. Eu vou alcançar o resultado formado, né? Estando estruturado em formas de equipe. Outro ponto que perpassa essa ideia, essa diferença entre grupo e equipe, é o quê? Nós já comentamos sobre isso. Para uma equipe ela ter um bom resultado, ela ser funcional, é preciso que ela tenha muito claro qual é o seu papel. Dentro daquela equipe, os integrantes precisam conhecer as atribuições, a responsabilidade que eles precisam desempenhar, até mesmo para que gere aquilo que eu já comentei, haja aquele senso de responsabilidade, aquela reciprocidade onde, se eu não fizer o meu papel, eu vou estar prejudicando um integrante da minha equipe, um colega da minha equipe. Então, eu vou fazer aquilo que é atribuído a mim para que, o resultado final, o objetivo, possa ser alcançado. Esse papel, essa execução do papel, ela é permeada por uma disciplina. Essa disciplina é justamente a questão do propósito. Quando esse propósito se mostra claro, a equipe ela sabe e ela compreende, internaliza, tem esse senso de pertencimento em relação ao propósito que a equipe está submetida. Esse papel vem como algo para ser desempenhado que vai realizar esse propósito, que vai proporcionar que esse propósito seja alcançado. Quando a gente pensa no grupo, a ausência desse papel, muitas vezes claro, a ausência dessa disciplina, justamente pela ideia de que o grupo ele não vai ser tão coeso, ele vai colocar em algumas situações ali os seus interesses ou os seus problemas em primeiro lugar. E aí isso vai afastar. Afasta a questão da funcionalidade e representa uma disfuncionalidade. Não estou dizendo, pessoal, que a organização, uma estrutura em grupo, não vai levar a resultados positivos. Pode, mas se a gente está pensando aqui em equipes de trabalho que seja de alta performance, a organização em formato de equipe se mostra como viável, mais satisfatória. Bom, pessoal, nós podemos considerar que essas equipes elas se classificam de alguns tipos. Então, primeiro, o conceito de equipe ele vai ser um grupo de mais de duas pessoas que vão interagir de forma independente e adaptativa para atingir objetivos considerados importantes. Então, aqui é o senso de necessidade de alcançar aquele resultado, de fazer aquela tarefa. Objetivos que são específicos e compartilhados. Aqui a questão de trazer o senso de responsabilidade, de reciprocidade, em cada um fazer ali o seu papel dentro daquela equipe. E aí os tipos de equipes que nós vamos ter são as equipes de círculo de qualidade, que são equipes pequenas, reduzidas, onde nós temos ali certos especialistas que vão trabalhar em pontos relacionados ou problemas relacionados à qualidade. Um trabalho que é feito de forma contínua. Temos ainda as equipes de trabalho, que para o nosso contexto aqui do planejamento estratégico de marketing vai fazer muito sentido, que são as equipes responsáveis por tarefas específicas, são responsáveis ali pela execução de um objetivo dentro de uma área específica, onde há a responsabilidade do planejamento, a responsabilidade da delegação, para que aquela tarefa atribuída àquela equipe de trabalho possa ser executada. Temos as equipes de solução de problemas, que daí, no mesmo sentido de equipes de trabalho, mas vão ser equipes que trabalham de forma
pontual, né, especificamente em alguns problemas. Então, elas focam na solução de problemas. Temos as equipes gerenciais, e aí essas equipes gerenciais, a gente pode fazer um paralelo aqui com a questão do planejamento estratégico, no sentido de que as equipes gerenciais, elas vão ter essa responsabilidade de assegurar que os objetivos de um planejamento estratégico global, por exemplo, da organização como um todo, ele seja executado em seus outros níveis. Por exemplo, aqui o nível tático. Então, essas equipes gerenciais, elas estariam concentradas nos níveis táticos, assegurando justamente que no nível operacional, aquilo que fora definido lá no estratégico, né, possa ser executado corretamente para que o resultado, o objetivo organizacional seja alcançado. Então, se a gente fazer aqui, né, considerar as equipes de trabalho, equipe de solução de problemas, equipes gerenciais, a gente pode perceber que elas têm uma certa relação, né? Aqui a gente considera equipes de trabalhos em níveis de decisão ou em níveis diferentes dentro de uma organização, né? A gente poderia pensar uma equipe de trabalho ao nível operacional e aqui especificamente no nível gerencial. Elas vão estar também, vão ser atribuídas, né, como solucionadores de problemas, porque elas estão ali com uma tarefa, essa tarefa, né, ela tem ali um porquê de ser feita, uma necessidade de ser feita. Então, tem uma certa relação, né? A gente pode encontrar dentro de uma empresa ou dentro de uma área específica, como o marketing, os mesmos tipos de equipes trabalhando ali em consonância, trabalhando de uma forma coerente. Dando continuidade, a gente tem equipes de desenvolvimento de produtos. Aqui fica muito nítido, né, na relação com o marketing, quando a gente considera o desenvolvimento de produtos, pelo fato de produtos ser um item do composto de marketing, né? Então, equipes de trabalhos relacionadas ao desenvolvimento desses produtos que vão exigir a necessidade de conhecimentos, por exemplo, do comportamento do consumidor, do mercado, né? De tendências. Então, outros tipos de equipes podem vir a complementar, né? Ou a ajudar que essa equipe de desenvolvimento de produtos tenha, então, a sua tarefa executada. E, por fim, nós temos as equipes virtuais, né, que faz muito sentido hoje, que é justamente qualquer tipo de equipe aqui organizada à distância, sendo, né, trabalhada ali, funcionando quando de forma mediada por uma tecnologia. Então, as equipes virtuais são esses tipos de equipes que trabalham à distância e têm a tecnologia como um meio para que elas possam, né, funcionar. Vimos então até agora que a equipe, ela precisa percorrer alguns processos, né? Eu preciso ter propósito, eu preciso pensar em papéis, eu preciso pensar na disciplina, eu preciso pensar na liderança, na integração desses integrantes, né, da equipe. Outro ponto, né, uma outra característica, ou a gente pode pensar uma competência também, pensando na pergunta que eu fiz no início da aula, que as equipes precisam ter, são as equipes, a ideia de equipes autogerenciadas. Essas equipes, dentro de uma organização, elas vão representar alguns aspectos. Primeiro, elas vão enxugar a estrutura organizacional, em virtude de reduzir os níveis hierárquicos, né, e, como consequência, também vão implicar em redução de custos. Quando eu digo equipes autogerenciadas, pessoal, eu estou dizendo exatamente naquelas equipes que elas têm ali a possibilidade, elas têm o poder de tomar decisões, né, de liderar, de tomar ações. Aquele sentido que eu disse da agilidade, né, a descentralização de tomadas de decisão para que uma equipe possa trabalhar, executar uma tarefa. Quando a gente fala de equipes autogerenciadas, essas equipes elas já têm esse poder diretivo, elas já têm ali essa possibilidade de tomarem decisões sem esperar, né, que um nível acima, de cima para baixo, dê o start para que elas possam trabalhar. Isso é legal? É muito legal, né? Promove ali uma resposta mais rápida das coisas, uma execução mais rápida, mas ao mesmo tempo implica na necessidade de vocês terem um conhecimento sobre as competências, terem um conhecimento sobre as habilidades técnicas e profissionais que a sua equipe tem, para que elas possam, né, ter a capacidade de trabalharem de forma autogerenciada. Porque na ausência dessas competências,
talvez elas não tenham, né, a habilidade ou falte algum aspecto para que elas possam trabalhar corretamente numa situação de serem autogerenciadas. Como eu disse, né, equipes autogerenciadas ganham em agilidade no tempo de resposta, principalmente aqui em demandas aos clientes, algo muito importante. Ganham quanto à flexibilidade em relação à adaptação das mudanças do mercado. Reduzem burocracias, porque aquela espera, né, para a autorização ou aquela estrutura mais engessada, ela deixa de existir, né? Justamente a descentralização, a possibilidade de controle, de inovação, tudo isso é fomentado dentro de uma equipe autogerenciada e, por consequência, elas vão se tornar mais competitivas frente aos desafios que são, né, encontrados no mercado. Então, é uma característica, é um ponto a se pensar para ser atribuído em equipes de marketing, equipes de trabalho de marketing. Todavia, considerando aquilo que eu disse, eu preciso conhecer as pessoas integrantes, eu preciso conhecer quem está participando dessa equipe, quais as competências, e aí não só competências técnicas, né, mas até mesmo comportamentais é preciso ter para que essa equipe possa ser autogerenciada. Nem sempre elas têm essa capacidade de trabalhar em autogerenciadas. Isso é um ponto muito importante a se considerar. As características que a gente vai ter, então, né, dessas equipes, são pessoas que vão conseguir e que vão ter, né, a possibilidade, naquela ideia de descentralização, de executar o planejamento e o cronograma de trabalho, de delegar, de ter o controle, de tomar decisões operacionais, né, de inovar, de participar ali, ter essa possibilidade de inovação muito mais forte. São equipes, aqui eu coloco, né, como um tópico que chama a atenção, que têm uma inteligência emocional, então possuem competências emocionais, no sentido de, uma vez que eu tenho ali a responsabilidade não só da execução, mas também de decisão, de planejamento, eu preciso ter um controle sobre as emoções, eu preciso ter um autoconhecimento em relação, por exemplo, a uma situação de pressão, como que essa pessoa lida sob pressão? Ela detém ali uma inteligência emocional sobre as suas reações, os seus comportamentos em diversas situações. Então, tudo isso vai impactar, vai refletir para que essa equipe ela seja de alta performance. Todos esses pontos vai refletir para que ela consiga, né, dentro ali da sua função, da sua responsabilidade, entregar o que é esperado no planejamento estratégico. Quanto à formação, né, a constituição dessa equipe autogerenciada, nós podemos considerar que dentro de uma equipe autogerenciada nós teremos um coordenador, um organizador, e aí percebam que essa estrutura já reflete a questão da liderança, a presença da liderança mesmo dentro de uma equipe autogerenciada. Esse coordenador organizador ele vai então direcionar, né, ele vai pensar sobre o planejamento. Temos o produtor, que é justamente aquele que vai trabalhar sobre as ações desempenhadas por essa equipe. O controlador, que é aquele que vai ter a responsabilidade, né, a atribuição de monitoramento, de controle, como o próprio cargo, o nome do cargo coloca ali. O mantenedor, que vai representar essa equipe autogerenciada no externo, fora da equipe, e o conselheiro, que junto com o controlador, né, traz a questão aqui de propor melhorias, propor novas formas de trabalho, né, pensando numa maior eficiência, numa melhor performance desses integrantes de uma equipe autogerenciada. Bom, vimos então que essa questão da equipe requer que haja um pensamento estratégico, a formação de equipes requer um olhar estratégico. E aqui, alguns tópicos, né, que a gente precisa considerar como ações estratégicas para essa formação de equipes. Quando nós pensamos na construção de equipes, é importante aquilo que eu disse no início da aula, considerar a situação atual da organização. Então, o que eu tenho que olhar para apurar essa situação atual da organização? Dentro dessa análise, a gente pode aqui fazer uma comparação lá no planejamento estratégico como um diagnóstico, né, do que eu preciso para que essa equipe possa trabalhar corretamente. Então, o que eu tenho que considerar na construção da equipe? Ela vai perpassar a ideia de analisar o fluxo de trabalho. Então,
quais os trabalhos aquela equipe vai desempenhar. Esses trabalhos, esse fluxo de trabalho, ele está relacionado ao quê? Ao propósito. Se a gente está falando aqui de uma equipe de marketing, uma equipe que está trabalhando na execução do planejamento estratégico de marketing, qual é o fluxo de trabalho que ela vai ter em relação ao lançamento de um produto? O que está por trás em relação ao propósito, às funções, às atividades que essa equipe terá que desempenhar? O processo de admissão, então aqui trago novamente o olhar para gestão de pessoas, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas eu não vou ser um gestor de pessoas, professor, eu não vou estar trabalhando com isso. Pessoal, mesmo que não estejam no cargo de gestor de pessoas, gestor de recursos humanos, vocês têm autoridade de linha. O que é isso, professor? Vocês têm a responsabilidade de delegar tarefas e de lidar com os colaboradores da sua área. Vocês têm a responsabilidade de lidar com o assistente, enfim, com as pessoas que fazem parte da sua equipe de trabalho. Então, sim, você precisa conhecer sobre gestão de pessoas para que na formação de equipe você participe ali, no processo de admissão, apontando para o gestor de recursos humanos ou a área de recursos humanos, quais as competências você acredita, você vê que é necessário para a formação da sua equipe para que ela seja de alta performance. Então, considerar esse processo de admissão. Considerar o desligamento do funcionário também. O porquê do desligamento desse funcionário? O porquê que ele saiu? Nesse momento aqui do desligamento, eu posso, por uma entrevista de desligamento, levantar falhas que estão acontecendo na minha equipe, falhas que estão acontecendo na minha gestão, que talvez seja responsabilidade da própria empresa. Então, buscar informações num desligamento de funcionário é um ponto para nortear a formação de uma equipe. Avaliação de funcionários e avaliação do desempenho. Então, uma outra estratégia desempenhada, muito forte aqui, muito presente na gestão de recursos humanos, que é justamente apurar o desempenho. Qual é o desempenho? E aqui eu chamo a atenção, a avaliação de desempenho, ela não tem que ser um processo burocrático, presente ali na empresa só para ocupar espaço e tempo. Tá? Vejam essa avaliação dos funcionários, essa avaliação do desempenho como uma função gerencial, onde vocês vão obter informações que vão nortear o que eu preciso melhorar dentro da minha equipe, o que eu preciso promover dentro da minha equipe para que haja uma melhora de performance. Esses são os pontos aqui importantes. A partir da avaliação de desempenho dos funcionários, eu tenho base para o treinamento. Então, a partir dos gaps que eu identifico nessa avaliação de desempenho, o que eu preciso melhorar? Como que eu melhoro? Um treinamento pode ser uma solução, pensando aqui na melhora, na eficiência dessa equipe. E, por fim, a questão das recompensas também, que envolve a questão de remuneração dessas equipes. Quando a gente fala de recompensa, a gente está falando de uma questão muito forte, que vai influenciar muito forte a motivação. A motivação está atrelada ao desempenho. A motivação está atrelada aqui ao quanto aquela equipe se entrega para alcançar o objetivo, para trabalhar de forma coesa, para trabalhar de forma com vistas ao alcance do que é proposto, no caso aqui, em relação ao planejamento estratégico de marketing. Outro tipo de equipe que a gente preza, que a gente pode considerar dentro desse trabalho de formação de equipes de marketing, é as equipes multidisciplinares, que eu comentei lá no início da aula. Então, as equipes autogerenciadas vão representar em agilidade, vão representar em rapidez, vão representar em segurança. As equipes multidisciplinares, elas trazem uma mesma ideia, porém, elas vêm com um sentido de complementariedade, certo? A gente pode entender essas equipes multidisciplinares como as equipes que são formadas por especialistas, ou integrantes que são especialistas em determinadas áreas necessárias para que aquela tarefa, aquele objetivo ao qual a equipe está ali embutida,
possa ser desempenhado da melhor forma possível. Então, justamente por isso, a questão da complementariedade, né? Ela vem para essa junção de profissionais multidisciplinares, ela vem para complementar. Essa complementação melhora também a comunicação. Ao mesmo tempo, nós vamos ver que essa comunicação pode ser um desafio. Eu tenho ali várias pessoas especialistas dentro da sua área. Qual é o momento de fala, né? O que ela precisa falar? Qual é o que ela tem? Qual informação ela precisa passar para um outro especialista para que haja, né, a junção da função, da tarefa dos dois para alcançar um determinado fim? Então, essa comunicação é algo que ela é vista como uma desvantagem, mas também é uma vantagem, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa dificuldade de controle, né, da gestão da comunicação, eu tenho ali ideias, eu tenho pessoas especialistas nas suas áreas, né, passando informações, levantando apontamentos que promovem uma melhoria. Ela ainda é caracterizada pela coordenação, pela confiança e pelo compromisso, né? O fato de nós estarmos falando de equipes já traz automaticamente a questão do compromisso que eu citei no início da aula, né? Diante ali de um papel definido, de uma disciplina regulando esse papel, a execução desse papel, é gerado um compromisso, é gerada a confiança, né? Tem uma coordenação, se a gente resgata aqui as equipes autogerenciadas, né? Elas têm essa possibilidade, essa atribuição de serem autocoordenadas também. Esses seriam os tópicos que caracterizariam, então, essas equipes multidisciplinares. Como vantagens, eu tenho aqui a questão da rapidez, justamente por serem pessoas, né, especialistas e que vão direto ao ponto, direto ao que deve ser feito, vai representar na agilidade, informações, a conexão, a colaboração, a segurança, itens, né, que mostram e advêm dessa multidisciplinaridade que existe dentro dessa equipe. E a desvantagem, como eu disse, o diálogo, né, essa comunicação que pode acontecer de uma forma muito fora do controle, digamos, então eu preciso de uma gestão para esse diálogo. Segurança e confiança, né? Caso haja situações onde o diálogo interfira, né? Ou que não tenha ali uma certa coesão ou surjam conflitos entre pessoas naquela equipe, pode então ter um certo, levar, né, a certo problema em relação à segurança, à confiança, e isso vai levar, consequentemente, a um desalinhamento e uma falta de padronização. Principalmente, pessoal, se a gente está falando de equipes de trabalho, diferentes equipes multidisciplinares dentro de uma mesma área. Então, pode acontecer que haja ali esse desalinhamento justamente por exigir, né, um controle maior quanto à organização dessas pessoas. Mas é um tópico, né, é uma formação estrutural desejável quando a gente pensa na área do marketing. Principalmente porque se eu for considerar as funções desempenhadas por uma equipe de trabalho de marketing, eu posso considerar desde a venda, desde o branding, eu posso considerar produto, praça, diversos contextos onde especialistas, né, participando dessa equipe representariam ali na ideia de complementariedade e também agilidade para os processos. Essa gestão, então, de equipes multidisciplinares, né, como qualquer tipo de equipe precisa de uma gestão, ela tem que considerar, né, no mesmo sentido das equipes, autogerenciadas, ela precisa considerar o objetivo, o propósito, quais os talentos necessários. Eu preciso, depois disso, né, de uma apuração aqui que envolve, de novo, a gestão de recursos humanos, montar essa equipe, né? E aí montar essa equipe está pautado na missão da empresa, né? Um ponto que eu chamo a atenção de vocês é justamente essa ideia de que o planejamento estratégico, a formação de equipes para a execução desse planejamento estratégico requer esse envolvimento, essa coerência com todas as áreas organizacionais. Né? Sobretudo considerando a missão, aquilo que vai nortear a visão da empresa, né? Aquilo que nós vimos lá na aula 1 como os primeiros itens a serem pensados num planejamento estratégico.
Tá? Então, montar essa equipe tem que estar considerando justamente esse propósito que vem, né, da questão ali da missão, da visão, da onde a empresa quer chegar. A definição dos papéis, né, que como nós já vimos também é essencial que sejam claros, né, para os integrantes dessa equipe. E a necessidade aqui de liderança, né? Preciso novamente do aspecto liderança, da competência liderança presente dentro dessa equipe para que haja, né, um controle, haja um fluxo, né, das atividades, pensando que sejam, né, sempre em direção ao resultado final, ao objetivo organizacional pensado no planejamento estratégico. Antes de montar uma equipe de marketing, é importante, então, que se saiba quais são os objetivos que esta terá de buscar, né? Perseguindo esse caminho, a gente começa pelos objetivos. E aí, considerando que uma equipe de marketing vai estar envolvida em diversas atividades, né? Quando a gente fala do planejamento estratégico de marketing, esse objetivo tem que ser muito claro, né? Muito claro, assim, muito bem determinado para que eu consiga ter uma gestão dessa equipe de uma forma eficiente. Um outro tópico que a gente precisa considerar na formação de equipes de marketing é a resposta dessa pergunta: terceirizar ou ter uma equipe própria? Bom, a resposta disso eu já adianto, pessoal, não há uma resposta definitiva. Como nós estamos falando de planejamento estratégico, é importante aqui o diagnóstico. Esse diagnóstico vem exatamente de vocês considerarem as necessidades atuais da empresa em relação ao marketing, considerar os aspectos também relacionados à jornada de compra do público-alvo, ou seja, pensar no meu consumidor, pensar no meu cliente, quem é o meu público-alvo, para até mesmo determinar o que fazer em relação ao marketing, aonde eu vou aplicar essas estratégias. Qual que é a visão de futuro do negócio, considerando o posicionamento de mercado, o orçamento disponível e qual é o clima organizacional. Como nós estamos falando de pessoas que estarão, né, formando essas equipes, executando, trabalhando dentro desses objetivos, considerar o clima organizacional da empresa é muito importante, né? Qual que é a percepção, o clima de relacionamento interpessoal, por exemplo, o que acontece dentro dessa organização, né? Existe coesão dentro da empresa já para se formar uma equipe ou seria melhor a terceirização, contratar uma agência, por exemplo, certo? Então a resposta ela parte por essa análise, uma autoanálise, uma análise da organização que vai então direcionar o que é melhor, se é terceirizar ou uma equipe própria. Alguns pontos que a gente pode pensar é que terceirizar representa um custo menor. Por quê? Eu terceirizo atividades pontuais, eu terceirizo aquilo que vem da minha necessidade. Já uma equipe própria, ela estará ali dentro da empresa permanentemente. Então, o custo pode ser maior, embora haja talvez, né, um controle, uma integração maior com a organização por fazer parte da própria estrutura, isso pode representar para a equipe interna, né, algo positivo. Mas, de novo, a análise da situação, do que se espera, de quais são as necessidades, né, os propósitos, é o que vai determinar a resposta da pergunta. Outro tópico que a gente tem que considerar nessa formação de equipes de marketing é o que elas vão fazer, né? Vão estar envolvidas em quais atividades. Então, nós vimos aqui desde a primeira aula que o planejamento estratégico de marketing vai envolver aspectos em torno dos 4 Ps. Vai envolver a comunicação, especificamente, né? Como nós vimos na aula 4. Então, essas equipes estarão envolvidas em atividades de atração, de fidelização do cliente, em mapear o negócio, né? Pesquisas de marketing, pesquisas de mercado, fases de venda, campanhas de comunicação, vão estar envolvidas com o branding e, sobretudo, a mensuração de resultados, porque a gente está falando de planejamento e eu preciso mensurar, eu preciso controlar, né, para fazer uma gestão. Essas equipes de marketing, elas vão ser divididas, né, a partir e considerando as suas funções. E aí a gente pode traçar alguns cargos, né, algumas posições dentro dessas equipes que são generalistas, né? A gente pode ter um diretor de marketing, um gerente de marketing, um gestor de produtos, analista de marketing, um assistente de marketing.
Lógico, não é algo fixo, dado, né? Dependendo da minha necessidade, dependendo das funções ao qual a minha equipe está envolvida, eu vou ter ali a atribuição de cargos para essas equipes de marketing. O que é importante, pessoal, e aí independente dos cargos, essa ideia de integração, né? Integração de todos os setores, de todas as áreas da organização, de modo que fale-se a mesma língua, que trabalhe-se em busca do mesmo objetivo. Essa integração, ela pode ser fomentada, ela pode ser assegurada pelo endomarketing, tá? Já ouviram falar sobre endomarketing? Aqui a gente está falando do marketing interno. Todas as ações, toda a comunicação divulgada, uma comunicação que pode ser voltada para motivação, uma comunicação que pode ser voltada pensando na qualidade de vida dos colaboradores, ou pensando no próprio auxílio para a gestão, para fazer com que a equipe, os envolvidos dentro da empresa, seja na equipe de trabalho ou nos colaboradores de um modo geral, possam ter um senso de pertencimento à empresa, possam conhecer o propósito, possam conhecer os objetivos, possam estar de fato inserido dentro da execução desse planejamento. Isso vai favorecer essa integração, acompanhado daquilo que a gente começou a falar sobre essa aula, a questão da liderança. A liderança vai ser essencial. Desenvolver a liderança dentro das organizações vai ser um tópico, vai ser um item essencial para que a gente tenha equipes de alta performance frente aos trabalhos de marketing. Desenvolver a liderança e líderes é a questão de demonstrar o comprometimento pessoal perante a missão da equipe, ter o senso de justiça, estar disponível para a resolução de assuntos, oportunizar a participação, a ideia de descentralização que promove a agilidade, não enfraquecer esforços da equipe com prioridades excessivas, tendo sempre um foco, criar oportunidades para a equipe, formando comprometimento e confiança entre os membros e com a própria liderança. Isso nos leva a pensar em dois aspectos. A ideia de desenvolver líder e desenvolver lideranças. Dois pontos aqui essenciais para as equipes de marketing. O desenvolvimento de líder, eu estou dizendo, o desenvolvimento de competências individuais, a formação de líderes, que está pautado ali na questão da compreensão de si mesmo, habilidades relacionadas à autodireção, automotivação, e em complemento ao desenvolvimento da liderança, que é justamente vocês olharem essa liderança numa perspectiva do coletivo, social. Então, esse modelo de liderança, ele é relacional. É como se a gente instaurasse dentro das equipes de trabalho um pensamento sobre a competência da liderança, onde todos os indivíduos, eles trabalhem ali tendo uma consciência social que é pautado na empatia, na preocupação com o outro, em habilidades sociais. Tudo isso, pessoal, essa ideia de desenvolver tanto a liderança quanto o desenvolver do líder, vai levar, junto com os outros tópicos que nós vimos, a uma equipe eficaz. A gente pode fazer o paralelo da equipe eficaz como uma equipe de alta performance, que é uma equipe que se coloca ali em relação ao planejamento, desde a definição de missão, do propósito da equipe, definição das metas, definição do sistema de recompensa, definição da estrutura de como essa equipe vai funcionar. Se pauta na questão também da interação, então a busca do consenso, sempre buscando manter essa coesão, essa sinergia, uma comunicação que seja clara, aberta, um equilíbrio entre os envolvidos. E os processos, a divisão de tarefas, as decisões participativas, a liderança compartilhada, que vem justamente desse desenvolvimento do senso de liderança numa perspectiva social, boas relações com pessoas externas à equipe. Então, enfim, uma equipe eficaz, uma equipe de alta performance, ela vai ser construída pensando na ideia do planejar, do interagir e de todos os processos que devem existir, que devem ser construídos e devem ser executados dentro de uma equipe para que ela possa, então, chegar aos resultados finais, possa alcançar os objetivos organizacionais que o planejamento estratégico de marketing propõe. Por fim, eu deixo aqui para vocês uma ação, pensando ali sobre aquela primeira pergunta que eu fiz no começo da aula. Eu acredito que nós tenhamos falado bastante sobre competências, sobre perfis ideais
para uma equipe de trabalho, né, na área do marketing. Agora fica uma tarefa. Faça uma pesquisa sobre os principais desafios que vocês encontrem ali na gestão de equipe de marketing e, frente a eles, né, escolha lá alguns deles para dar recomendações. Então, a partir do que nós vimos hoje, como que você solucionaria esses problemas que podem surgir e que com certeza acontecem, existem muitos problemas em equipes porque a gente está lidando com pessoas, como resolver esses problemas, certo? Bom, eu fico por aqui, um grande abraço, tchau, tchau!